Graça e paz, pessoal. Desejo um ótimo dia para você, uma ótima semana. E para a gente começar hoje o vídeo, eu quero falar que você é escolhido. Você é escolhido desde antes do ventre da sua mãe. E Deus te deu o dom mais precioso, que é a vida e é o presente. E Deus, Ele quer que você aproveite os momentos com sua família, com seus amigos. E Ele quer estar mais próximo de você, certo? E hoje eu quero falar o porquê que nós somos escolhidos. A gente é escolhido para levar o amor de Cristo para independente de quem seja. Porque em Marcos 16:15 vai falar: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E Deus estava falando bastante comigo, falou com meu irmão hoje também, sobre Isaías 42, que diz o seguinte, que é uma mensagem que Deus me entregou para eu colocar aqui no vídeo de hoje, que é assim: o servo do Senhor, eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Nesse começo, ele quer dizer o seguinte, que você é o servo dele, você é o escolhido dele, e ele sustenta você. Porém, quanto mais você fica próximo de Deus, mais você faz a vontade de Deus, mais Ele te sustenta e guia você para o caminho certo, para os trabalhos certos, para conversar melhor com sua família, para ser guiado pelo Espírito. Porque aqui fala: porém nele o meu Espírito, que é o Espírito Santo. E sempre que a gente pede para o Espírito Santo nos conduzir, seja para trabalho, seja para família, seja para aceitar um convite, seja para ir para a igreja, sempre que a gente vai falar da palavra. E é basicamente isso. Ele colocou o Espírito Santo em nós para que a gente traga justiça às nações, que a gente possa ajudar o nosso próximo como convém seguir os ensinamentos de Jesus, que é levar o amor ao próximo, abraçar o próximo, ajudar com alguma coisa que ele necessita. Hoje eu vi alguns vídeos no Instagram do pessoal que agora, começou agora, muita pessoa tá, graças a Deus, Deus está levantando uma geração que vai e faz o ID sem olhar para trás. Tem uma música que é Coração Peregrino, que fala sobre isso, que Deus está levantando uma geração que ela não olha para trás, que ela não se preocupa em ouvir a voz de Deus. Se Deus fala vai, ele vai, sem olhar para trás, deixa a família, deixa a casa. E isso é lindo, porque tem muitas pessoas que ficam preocupadas só em casas, carros e etc, ficam preocupados só em dinheiro e não conseguem levar o amor de Cristo para quem Deus quer. E Deus quer te usar, Ele quer te usar mais, quer que você leve o amor dele todos os dias, não somente nos dias que você vai na igreja ou em algumas ações. Ele quer que você leve o amor para todas as pessoas que você conversar e de pregar o evangelho a toda criatura. Deus quer que faz isso, você faz isso, que você leve o amor, leve uma palavra de paz, alegria para o seu próximo. E aqui, continuando, em Isaías 42, não gritará nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Então, basicamente é isso. Deus, Ele te chamou para ser a justiça dele aqui na terra, para você levar um amor para as pessoas que precisam, para os moradores de rua, para as pessoas, para as famílias carentes. Tem um versículo, agora eu não vou lembrar qual, que fala assim, que a verdadeira religião é levar, deixa eu ver se eu lembro, levar o amor e a alegria para as viúvas e para os órfãos.
enquanto eles estão em desespero, estão cansados, estão oprimidos, porque a gente sempre tem que levar o amor de Cristo que habita em nós para quem precisa, certo? E a gente não precisa ter medo, porque Deus nos deu o Espírito Santo, e a gente tem que pedir para o Espírito Santo, me dá mais ousadia, me dá mais coragem para que eu possa levar o Evangelho como me convém levar. E é isso que a gente tem que fazer. E nesse versículo aqui de Isaías 42, ele fala que ele vai sustentar você, independente por onde você passa. Ele quer te usar sempre. Ele quer que você leve o amor de Cristo para frente. E sempre que você estiver preocupado com alguma coisa, entrega nas mãos de Deus, descansa nele, confia nele, porque quando a gente confia no Senhor, ele começa a operar. E é isso que a gente precisa. A gente precisa saber que a gente é escolhido, que a gente tem um propósito, a gente tem que ler mais a palavra, certo? Ficar mais íntimo de Deus e poder ser usado mais, porque tantas vezes a gente fica com medo de ser usado para falar sobre a palavra na nossa família, para amigos ou o que seja. Então, basicamente é isso. Leve o amor de Cristo para onde você quer que vá. E sempre quando você for fazer alguma coisa, entregue os seus planos para Deus. Antes de você começar a fazer alguma coisa, peça direção para Deus, para o Espírito Santo, para te dar o discernimento. Porque tem muitas propostas que a gente aceita que não convém do Senhor, né? Que vai tirar a nossa paz. E para a gente ter paz, ser como os montes de Sião, a gente tem que fazer isso. Entregar na mão de Deus e falar: eu sou